Senhor presidente, senhora presidente, senhores senadores, eu gostaria de fazer uma apreciação sobre, ainda que rápida, sobre o momento que estamos vivendo. Senador Romero Jucá, o jornal o Globo deste final de semana divulgou um dado estarrecedor. A máquina pública, os 39 ministérios do Brasil, o funcionamento dos 39 ministérios do Brasil custa 58 bilhões de reais por ano. É mais do que o dobro do que custa o Bolsa Família. Eu vi e já sabia que existe na esplanada dos ministérios um prédio chamado Torre de Babel, onde existem instalados ou amontoados funcionários de vários ministérios. A fotografia de um dos jornais do domingo mostra a reunião do ministério, 39 ministros com mais a presidente. Parece um pequeno comício. É impossível. Um presidente, eu já fui governador, eu sei como é possível você ordenar administrativamente o movimento de um governo. Eu fui governador 8 anos. Eu sei como é que você consegue construir as barragens, as estradas, as escolas, os hospitais, as creches. É você comandando, cobrando, tendo contato pessoal com o executor. Com 39 ministros, impossível. É impossível, mas existem 39 ministérios que custam 58 bilhões de reais, o dobro do Bolsa Família por ano. E que ocupam um prédio na esplanada dos ministérios, onde estão 3 ministérios, a estrutura de 3 ministérios, onde as pessoas se encontram no elevador e não sabem nem que pertencem a uma mesma estrutura de governo. Porque é a confusão institucionalizada. O que é que está ocorrendo neste país? E eu acho que é momento de fazermos uma reflexão. O Brasil, que foi governado por Fernando Henrique Cardoso, num dado momento, viu o milagre acontecer, o fim da inflação, com o Plano Real. Um plano bem montado, com responsabilidade, com determinação, que fez com que a inflação, que era um dragão indomável, fosse finalmente domado. E o Plano Real aconteceu. Muitas coisas importantes, como a lei de responsabilidade fiscal, aconteceu. As finanças públicas se estabilizaram a partir de metas de inflação, a partir de banda cambial estabelecida, o fim da conta única, da conta movimento. Uma série de coisas aconteceram que colocaram a economia do Brasil no trilho. Quando isso aconteceu, ganhou a eleição o ex-presidente Lula, que não tinha treino, nem tinha grandes quadros, e assumiu a presidência da República e, por cautela, boa cautela, assumiu a presidência e colocou no comando da economia do país pessoas com compromisso com o que tinha dado certo. Tudo aquilo que tinha dado certo no passado. Ministro Palocci, etc, etc, etc. Durante um bom tempo, e aproveitando a bonança internacional, o Brasil caminhou corretamente no trilho que Fernando Henrique havia deixado e avançou. Entramos na bonança internacional e passamos a ter recordes de exportação, a atividade econômica cresceu, a receita fiscal cresceu, e aí perdemos a grande oportunidade de fazer o que, por exemplo, Colômbia, Peru, Chile fizeram. Com um superávit fiscal, você partiu para fazer fortemente infraestrutura com recursos do Tesouro e baixar a carga tributária. Porque já que havia recurso próprio suficiente, você não precisava arrecadar tanto, não precisava tirar tanto da economia e podia fazê-la competitiva, provendo de infraestrutura de estradas, portos, aeroportos, comunicações. Fazer da infraestrutura do Brasil um instrumento de abaixamento do custo do Brasil para possibilitar que a produção brasileira fosse para os brasileiros, mas também fosse vendida para o exterior, possibilitando que a economia do Brasil fosse maior do que o mercado interno do Brasil. Isso até um certo momento aconteceu. O que ocorre hoje
é a constatação de um fato que, lamentavelmente, nos entristece. Do primeiro momento, onde os fundamentos da economia do governo que havia passado foram atendidos, quando o governo do PT se instalou e tomou conta do governo, aí botou as garras do lado de fora e começou a acontecer aquilo que produziu os resultados nefastos de hoje. Primeiro, agigantou-se o Estado, com a instalação de um ministério atrás do outro para atender a necessidades político-partidárias de uma aliança. Chegamos a 39 ministérios. Segundo, pelo fato de a máquina do Estado custar o que eu acabei de dizer, 58 bilhões de reais hoje, passaram a elevar progressivamente a carga tributária. Ao invés de aproveitar os superávites fiscais para baixar a carga tributária, pelo contrário, com a gastança pública, passaram a subir a carga tributária, que chegou hoje a 36%, 37% do PIB, uma das mais altas do mundo. Eliminando a possibilidade da competitividade do Brasil, porque não tem infraestrutura à altura e nem tem carga tributária civilizada. Se lamearam na corrupção do mensalão e passaram a prometer, por marketing político, aquilo que não estão fazendo. Prometeram a transposição do São Francisco, não fizeram, anda a passo de cágado. Prometeram a ferrovia Norte-Sul, não fizeram, anda a passo de cágado. Prometeram o trem-bala, ficou na ideia. E prometeram tudo, eles são mestres em inaugurar promessas. Agora, entregar obras é outra conversa. O que se vê hoje é um Estado em grande dificuldade, com já déficits da balança comercial, com a arrecadação em queda, com a atividade industrial em queda franca, com a atividade econômica deprimida e com os investidores inibidos no rumo do investimento. Inibidos no sentido de não se sentirem encorajados a fazer investimentos. O governo, de certa forma, de um ano para cá, acordou. Depois de botar as garras de fora, de adotar o seu modelo, resolveu entender que aquilo que deu certo no passado, pelo fato de eles não terem alternativa, era o único caminho para repor o Brasil no trilho. Aí, puxaram para aquilo que é o certo. O Estado não tem recurso público para investir, lança mão do recurso privado, através dos processos de concessões, privatizações, parcerias público-privadas, só que tudo isso eles fazem encabulados, sem convicção. Exemplo mais claro do que esse é o da medida provisória dos portos, que nós acabamos de votar. O que custava, senador Requião, o que é que custava ao governo, que queria, como todos nós queremos, melhorar o desempenho do sistema portuário do Brasil, o que custava ao governo chamar a oposição, que raciocina como raciocina, em que acha que é preciso mudar o sistema e o modelo, de abrir a oportunidade ao capital privado para o investimento em portos. O que custava ao governo estabelecer um diálogo produtivo com a oposição, já que essa é a nossa praia, para produzir um modelo bom para o Brasil? Não. Não, porque eles não queriam dar o braço a torcer. Já encerro, senhora presidente, já encerro. Não queriam dar o braço a torcer. O que eles queriam era que a medida provisória dos portos traduzisse uma vontade deles que não é deles. Eles estão fazendo porque não tem alternativa, porque malograram. Deviam ter feito isso há 6 anos, 7 anos atrás. Estão fazendo agora sem querer mostrar que deram o braço a torcer. Por isso é que não se entenderam conosco para fazer, ao invés de uma votação em madrugadas e madrugadas, votação simbólica, que faríamos, mas resolveram esticar a corda, permitir que no debate os argumentos de corrupção dominassem as tratativas e nós nos ausentássemos do debate por não queremos colocar a digital em algo que parecia podre. Outra, a Petrobras, cuja autossuficiência em matéria de consumo para o Brasil foi anunciada com pompa e circunstância, as mãos sujas de petróleo do presidente Lula nas costas do macacão,
que aconteceu hoje? A Petrobras, usada politicamente, produziu um fato, e já concluo, senhora presidente, um minuto só, produziu um fato. Há 5 anos não havia leilões, por uma razão simples, é que mudaram o sistema de concessão que possibilitou a autossuficiência do regime do governo Fernando Henrique Cardoso para um regime de não mais concessão, mas de partilha, onde a Petrobras descapitalizada tinha a obrigação de participar com 30% de cada empreendimento. E o dinheiro da Petrobras para participar compulsoriamente dos 30% não tinha. Para os novos leilões, na surdina, voltaram ao antigo regime de concessões, ou seja, voltaram ao que deu certo. Eu faço essas observações porque eu acho que o Brasil, que nos ouve inclusive aqui, precisa acordar. O governo do PT está querendo evoluir para o nosso modelo. É a filial do que deu certo. Entre ficar com a filial do que deu certo e ficar com a matriz do que deu certo e sabe como dá certo porque age com convicção, eu vou insistir, vou ficar e vou permanecer na matriz que deu certo. Muito obrigado, presidente. Obrigado.